Olá, pessoal, eu sou a Renata Freires. Eu sou a Elis. Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso RHF Talk. Hoje com dois convidados muito especiais que vieram diretamente de São Bernardo do Campo, da unidade da RHF, de lá, nossos franqueados. Jonathan e Diego, bem-vindos, meninos. Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Nós que agradecemos. Se deslocarem de tão longe, né, para vir aqui. É bom que já dão uma passeada, aproveitar aí o feriado. Não foi feriado, né, mas o Dia dos Namorados aqui em Curitiba. Sim. Bem-vindos mesmo. Obrigado. Então vamos lá, a ideia aqui é a gente contar, né, para o público a trajetória de vocês dentro da RHF. Vamos falar um pouquinho de um tema que eu gosto muito, que é a diversidade e inclusão. Eu sei que vocês dominam bastante, até vão nos ensinar hoje, né? Com certeza aí. Sim. Mais coisas relacionadas a esse tema que eu acho que precisa ser falado e trabalhado todos os dias, né? Então vamos lá, Jonathan, nos conte, né, como que a RHF chegou na sua vida. Depois a gente vai contar como o Diego chega na RHF. Sim. Bom, prazer, sou o Jonathan, sou casado com o Diego. Estamos casados 2 anos? 2 anos. Exatamente, há 2 anos, recente. Mas um casamento bem feliz, um casamento bacana aí pra gente. Mais que um casamento, né? Legal. Acima de tudo, companheirismo. Uma parceria, né? Além do processo ali de casório. E como eu cheguei na RHF Talentos, né? Eu atuava no mercado de trabalho como CLT. Eu sempre atuei, já atuo com recursos humanos um pouco mais aí de 18 anos. Você começa a sua carreira na área de RH. Isso, eu iniciei minha carreira já atuando diretamente com RH. Você é formado em RH? Sou formado em recursos humanos, Tá. tenho algumas especializações também na parte de qualidade, na parte de processos. Então, talvez por isso seja esse meu perfil mais metódico. Entendi, Diego Organizado. sofre. Diego sofre. Exatamente, mas e aí eu sempre atuei com recursos humanos, né? Sempre atuei como CLT e cheguei a um certo ponto ali atuando como CLT que eu via que as coisas não estavam fazendo mais tanto sentido para mim, né? Até mesmo incluindo aí o tema, né? Falando um pouco de diversidade e inclusão, para nós, né? Que fazemos parte aí de uma sociedade, de uma minoria dentro da sociedade, é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil da gente se sentir realmente pertencente àquele local, de ter mesmo aquela coisa, aquele sentimento de, pô, eu faço parte disso daqui. E eu sempre tive essa dificuldade dentro do mercado CLT, né, atuando em empresas. E isso mesmo dentro de empresas grandes, como multinacionais, por exemplo, eu sempre tive essa dificuldade de me sentir ali pertencente. Acontecia, por exemplo, esse sentimento que você tinha, eram de situações que aconteciam ou era algo que para você também era difícil, algo seu? Das duas formas, né? formas. A gente costuma dizer que quando a gente nasce, né, a gente já tem um não da sociedade. Sim. A gente já não é bem-vindo na sociedade, né? Inclusive hoje, por exemplo, nós estamos falando de um país onde mais mata no mundo inteiro. O Brasil é o número 1 que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Uau. É verdade. Exatamente. Então, É assustador. Sim, é demais assustador. Então, para a gente conviver numa sociedade com esse número tão expressivo de violência, né, de tanta coisa que acontece por aí, para a gente é bem complicado, é ruim. Então, Já existe uma autodefesa ali, né? sim, Exatamente. Primeiro estuda o campo ali que vocês estão chegando para se sentirem bem. isso, Imagino exatamente. Sim, justamente é dessa forma. Hoje, tanto é que hoje, qualquer lugar que a gente vai, seja, sei lá, um simples jantar, por exemplo, a gente tem que se certificar se é um ambiente seguro para nós, se não é. A gente sai na rua, a gente já tem um medo de sair na rua. Pô, né, a gente vai no supermercado, a gente percebe que as pessoas elas ficam olhando estranho. A gente esses dias foi numa loja, né, de material de construção. Sim. Teve uma situação bem ruim, inclusive, que a gente se sentiu bem desconfortável dentro da loja, né? Onde a atendente ali no caixa, né? Após a gente passar nossas compras ali no caixa. Conta aí de um pouquinho. Ela usou palavras de baixo calão. Sim. Né? A atendente? Exatamente. Ah. Exatamente.
foi onde a gente ficou indignado, né? Com aquela... Mas vocês reclamaram, fizeram alguma... Sim. Sim, nós chamamos o gerente, né, que foi bem proativo, inclusive conosco, pediu desculpas. Que horror. Mas assim, foi uma situação bem deselegante, bem chato. A gente Sim. saiu do caixa, ela usou termos, ai, Entendi. bando de... Né? Entendi. Então, Que horror. que pra gente isso é muito ruim. E Imagina. isso acontece muito, né? Pode não parecer, né? Às vezes as pessoas olham, pô, um casal gay, duas pessoas ali que estão ali trabalhando, que estão fazendo as coisas no dia a dia, não acontece nada, é tranquilo, mas não é. Né? Nosso dia a dia realmente é bem complicado. Pessoas morrem, inclusive, justamente por causa disso. Sim. Né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, não estamos só falando também de orientação sexual, de sexualidade das pessoas, mas envolve muito também a questão de gênero, né, de pessoas de mais idade, quantas pessoas de mais idade sofrem, inclusive, por exemplo, poder entrar no mercado de trabalho ou de permanecer no mercado de trabalho. E isso a gente pega muito para nós, né? Poxa, o quanto deve ser ruim ver isso acontecer no mercado e estar ali na pele da pessoa e falar, poxa, ela passa pelo mesmo que a gente passa. Então a gente tenta o máximo de ter essa empatia no dia a dia, inclusive dentro dos processos né, da nossa unidade. É uma falta de respeito, né? Não tem Sim. outra justificativa, né? A falta de empatia e respeito pelo ser humano. Sim. Eu que tenho 2 filhos autistas, eu procuro trabalhar muito isso neles, porque existe hoje um olhar para o autismo como uma doença. Então, o autista ele não é capaz de nada. Não, isso não é verdade. Ele tem virtudes e ele tem dificuldades, né? Mas é aquele olhar... Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Que me veio na cabeça que o autista... Hoje, tantos casos, antigamente não se diagnosticava. É para nos ensinar a ter o olhar da empatia pelo próximo. Porque, assim, todos nós temos dificuldades em alguma coisa na vida, fato. Né? Mas por que o fato de não ter um título, eu não sou autista, então eu tenho que ser tratada melhor do que uma pessoa que tem autismo? Né? É o rótulo, né? É o rótulo. Ser rotulado. Isso Sim. é muito triste. Exatamente. Então, acho que a gente tem que levantar a bandeira do respeito, né? Com certeza. Porque é o que falta hoje para muitas pessoas. Sim. E quando aí... eu conheci né, a RHF, foi justamente nesse intuito. Eu estava atuando numa multinacional muito grande aqui no país e no mundo, inclusive, é uma das maiores multinacionais do mundo, e eu estava com essa questão de não me sentir presente dentro daquele local, justamente pelo fato de sermos quem nós somos. Sim. Né? E eu tive muitas situações ali no dia a dia que foram muito doídas para mim. Nossa, mas muito mesmo, sabe? Que chegou a um ponto que eu não conseguia mais lidar com as minhas atividades técnicas, na minha rotina de trabalho ali no dia a dia. Eu não conseguia mais executar o trabalho de uma boa forma, não conseguia estar ali presente. Eu entrava no local... já com aquele desespero, com vontade de ir embora, com um tremor interno, falando, nossa, eu preciso sair daqui correndo. Estava adoecendo. Totalmente. E isso foi bem recente, né? Inclusive hoje eu trato ainda justamente essa questão com especialistas, enfim, porque ainda... Te deixou sequelas. Me deixa sequelas, exatamente. Entendi. Mas a ideia de empreender existia ou nasceu com essa dificuldade? Com essa situação que você estava passando? Então, a ideia de empreender sempre existiu, né? Eu venho de uma família muito empreendedora, inclusive a família do meu pai, a maioria são empreendedores. Inclusive eu tenho uma tia minha, que ela também tem uma consultoria de recursos humanos. Olha, eu costumo dizer que ela foi o meu exemplo ali, né? Que eu olho para ela ali, eu me inspiro nela. Eu vejo que é uma mulher que tem 4 filhos e uma mulher super batalhadora e mãe solteira e estava ali, falava, caramba, ela consegue, eu acho que eu também consigo. E como nós temos a mesma formação, da mesma área, Sim. eu falei, poxa, eu acho que eu também tenho essa capacidade igual ela tem. Eu acho que já está no sangue, está na família. Motivou. Exatamente. E aí foi quando eu decidi, falei, poxa, eu acho que já está na hora de eu ter o meu próprio negócio, eu acho que está na hora de eu desenhar minha própria cultura, eu fazer do negócio da forma como eu acho que tem que ser, respeitando as pessoas, ajudando as pessoas, fazer aquilo que realmente faz sentido, né? O que é o que me move realmente ali no dia a dia, que é ajudar as pessoas. Sim. E me sentir bem, e me sentir confortável, me sentir com saúde, eu acho que esse foi o objetivo inicial. E aí foi quando eu conheci, né, a RHF. Exatamente, e acabei entrando aí para o negócio.
eu olhei, falei, poxa, duas mulheres incríveis, que é a Renata e a Elis. Eu falei, nossa, são um exemplo aí de empreendedorismo, da força da mulher, né, dentro do mercado. E aí foi aí que eu startei a unidade e foi onde tudo começou. Quanto tempo já? Tem 2 anos e meio. 2 anos e meio, então praticamente casou com a RHF, casou com o Diego. Mais ou menos isso. Ah, entendi. Legal, legal. Vocês já se conheciam quando você Sim. encontrou a RHF? Já nos conhecíamos. Nos conhecíamos. Exato. E o Diego, né, não era da área na época, Não, trabalhava com outra área. Eu venho de uma área totalmente diferente, né? Eu venho também, vim do CLT, sempre trabalhei em departamento de vendas, praticamente minha vida toda. Eu sempre me dei muito bem, porque para mim, trabalhar com pessoas, eu gosto, né? E foi aí, né? Acabei saindo da empresa onde eu estava. E eu vi todo o desespero ali do Jonathan, porque na época ele trabalhava com 2 empresas. Tanto a RHF e também uma outra empresa fora, por fora. Então eu vi ali o desespero dele, a dificuldade, exatamente, se dividia. Foi onde eu falei, pô, tô ali sem fazer nada, vou dar uma força. Até então, no começo, quando a gente entrou, né, quando eu entrei para a RHF, o intuito era para ficar na parte mais do comercial ali mesmo, né, da prospecção, mas aí foi uma pegada meio diferente, porque eu acabei conseguindo um cliente, foi onde eu tive a ideia, pô, vou fazer o processo completo, vou fazer também a parte do recrutamento. Fechei a vaga, tudo bonitinho, recebi super elogios, né, do candidato, foi onde eu falei, pô, gostei dessa parte do recrutamento, né? Ele bebeu da água do recrutamento. Lascou. De falar direto ali com o candidato, de ficar à frente. Me encontrei. Foi aí que comecei a ajudar o Jô, né? Ele sempre me ajudando, sempre me auxiliando nas atividades, ali. Porque até então não tenho... não vim dessa área, né? Não tenho nenhum estudo referente a isso. Então ele sempre foi me auxiliando no dia a dia, como é que faz isso, faz aquilo. Estou até hoje. Você está há quanto tempo auxiliando, trabalhando Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. E agora você assumiu a frente do operacional. Do recrutamento mesmo, exatamente, né? Do recrutamento. Da gestão até do pessoal e das vagas. Exatamente. Tudo. Vocês têm hoje quantos parceiros, colaboradores? Em torno de 7 pessoas. 7 pessoas. E você coordena ali o pessoal. Exatamente. Que legal. Exatamente. E o Jonathan ainda trabalha, está mais no estratégico? Hoje eu atuo toda a parte estratégica do negócio, né? Toda a condução ali, o direcionamento do negócio, sou eu quem faço. Inclusive, quando eu comecei, a gente quando começa como empreendedor, a gente acha que vai ser tudo 1000 maravilhas. Fala, nossa, agora eu sou empreendedor, eu não vou trabalhar. Só que não. Né? Eu vou na academia no meio do dia. Vou fazer um post e vai chover cliente. Eu vou dormir cedo. Mas só que não, de fato. Eu costumo dizer até que eu tive um momento bem difícil, né, dentro da RHF, atuando com a RHF. Ao mesmo tempo que foi um momento difícil, foi um momento também de aprendizado, né, porque eu atuava ainda, né, tanto com a franquia como CLT, né, então tinha também minhas responsabilidades como CLT. Eu costumo dizer que eu passei um ano sabático, né, dentro da RHF, onde eu fiquei dentro daquele um ano fazendo toda a parte comercial do negócio, toda a parte de prospecção. Eu não entendia nada do comercial, absolutamente nada, né, que eu vim mais da área operacional de RH. Eu cuidava de uma equipe de recursos humanos, eu atuava como gestor dentro de uma organização. Então, toda a parte operacional, de condução de pessoas, de alinhamento de processos, era onde eu me sentia mais confortável. E, de repente, eu me vi ali numa situação, poxa, eu tenho que fazer a parte comercial do negócio agora. Como que você fazia, estando, né, no CLT e se dividindo? Praticamente você não tinha vida mais, né? Não, porque de jeito nenhum. Os horários que você era, sei lá, para descansar, você trabalhava com a RHF. Nossa, foi uma loucura o dia a dia. Tanto é que eu fazia reuniões, às vezes, com possíveis clientes, até mesmo no meio do dia, na hora do almoço, né? Eu saía, deixava ali meu CLT, ao invés de almoçar, eu fazia, por exemplo, reunião com o cliente. Entendi. Justamente pensando mesmo nessa questão de fazer uma boa prospecção, de ter ali uma carteira de clientes. Então, costumo dizer, eu passei esse ano sabático, né, voltado para a parte comercial. Só assistindo, trabalhando e te acompanhando ali.
Ele só assistia até então e fazia toda a parte operacional, né? Ele ajudava, ele via que eu fechava alguma vaga, por exemplo, com algum cliente, ele pegava ali já o Te negócio apoiava. e já conduzia ali o pós. Mas foi complicado, foi Eu difícil. imagino. Pensei em desistir? Sim. Várias vezes. Mas eu me mantive ali, poxa, presente. Eu falei assim, eu tenho que fazer o negócio acontecer, né? Se eu decidir isso, eu tenho que realmente fazer com que faça sentido essa minha vontade. E não desistir. Continuava ali presente, continuava fazendo toda a parte de prospecção. Fiz muito networking, né, na região onde é a nossa unidade hoje, na região do ABC. Fiz muita prospecção ali dentro daquela região. E aí foi quando, um ano depois, mais ou menos, né, que começou a aparecer os frutos, né, daquele árduo trabalho que eu fiz. Plantou bastante para daí vir, né? Exatamente. E aí foi quando eu cheguei um momento, a gente estava com tanto cliente, com tantas vagas, né, em aberto, eu olhei e falei assim, e agora? O que a gente faz? A colheita veio, né? E às vezes vem numa proporção que assusta. Sim. Já atendi algumas unidades ali também que aconteceu isso. Eu falo, é fruto do trabalho árduo que você fez e agora é um outro momento. Daí foi quando acho que vocês começaram a ter, vem o dia, vocês começam a ter auxiliares. Eu lembro uma reunião que a gente fez, falei, faz parceria com franqueado? Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente tem uma situação e eu preciso resolver rápido. Qual é o caminho mais rápido? Usar a rede de apoio que a gente tem dentro do grupo, né? Talvez não é o caminho financeiramente mais viável, mas vamos pensar que o cliente tem que ser atendido. Sim. E aí, paralelamente, vai pensando num plano B, que daí são ter os parceiros de recrutamento, né? Os PJs, ou quem sabe contratar alguém. Enfim, daí cada unidade age ali que acha mais viável no momento. Sim, e eu tive essa dificuldade, né, de transição, de largar realmente o 100% ali o CLT e ficar realmente 100% ali com a franquia. Eu tinha esse embate ali ainda, eu falava, poxa, eu percebia que eu tinha que dar um passo para trás, né, porque eu estava numa posição ali realmente como gestor, né, na empresa onde eu atuava, numa posição mais gerencial, para poder realmente estar 100% ali com a RHF Talentos. Que eu percebia que eu não estava ali ainda 100%. E eu olhava ali no dia a dia da empresa, né, onde eu atuava, falei, caramba, o negócio está rolando lá, eu tenho um baita potencial de estar lá, de fazer tudo isso que eu tenho aqui, né, de bom aqui dentro dessa empresa, de tudo que eu faço, de tudo que eu implanto, de todos os resultados que eu apresento, por que não fazer dentro do meu próprio negócio? Então eu tive essa dificuldade de transição, de sair realmente 100% ali de uma posição confortável onde eu estava de CLT para poder estar 100% dentro da franquia, dentro da unidade. Inclusive, o que me motivou também a estar dentro, né, da unidade 100% foi essa questão cultural dessa empresa onde eu estava atuando. Sim. Eu via ali algumas situações no dia a dia que não estava batendo mais comigo, né? Com o meu jeitinho, com os meus valores internos. Sim. Eu falava, caramba, poxa, essas coisas ainda existem, né? Nos lugares, é tão ruim ver isso de perto, de repente um diretor de uma empresa falar para mim, pô, Jonathan, ó, não contrata uma pessoa mais gordinha, porque ela não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer as atividades da forma... Não fazia sentido aquilo para mim. Então eu falei assim, pô, eu tenho que estar ali realmente em algo que me complete, que realmente faça sentido, que é aquilo que é a minha vida, o dia a dia, que é aquilo que eu vivencio, que é aquilo que, né, que faz parte mesmo da minha rotina. Sim. E foi aí onde realmente larguei tudo. Tomou a decisão. Eu tomei a decisão e me entreguei. Aqui você está trazendo, né, você tinha ali o conforto de ser um gestor, mas também tem o peso, né, da responsabilidade de ser um gestor. Mas também eu vejo isso muito em alguns casos na RHF, que é a insegurança financeira. Também fala, poxa, exatamente. Mas lá na RHF eu vou ter que fazer o meu salário, Uhum. né? E aí eu não vou ter mais esse CLT aqui todo mês, né? Esse fixo, vamos dizer Sim. assim. E aí isso faz com que a pessoa tenha tanto medo que não consiga tomar a decisão que você tomou. Sim. E é importante quando se toma a decisão mesmo com medo, né? E depois é tão satisfatório quando você, poxa, foi a melhor decisão que eu tomei. Exatamente. E estar num ambiente, eu considero um ambiente tóxico, esses, Sim. né? Você acaba
se sentindo conivente com aquilo, né? Sim. Eu tô concordando, eu tô aqui, tô fazendo parte. E não é o que eu quero, vem contra os meus valores. Sim, e eu chegava em casa tão mal todos os dias, falava, poxa, não é isso ainda que eu quero, não é isso que eu busco, não é isso que eu quero vivenciar no dia a dia, não fazia sentido aquelas coisas para mim. E a questão financeira, de fato, Claro. realmente impactava muito. Falava, poxa, como eu tô aqui numa posição gerencial, eu preciso realmente dar espaço para trás, mas pensando lá na frente, sabe? O quanto eu vou estar satisfeito comigo mesmo, vou estar presente dentro daquilo que eu acredito, dentro dos meus valores, dos meus princípios. Eu acho que isso que me motivou a fazer mais sentido, a realmente estar 100% dentro da franquia. E nessa época o Di ele já estava mais à frente mesmo, né? Que eu lembro que algumas vezes que a gente vamos fazer uma reunião, que a gente falava com o Di. Não, deixa eu falar assim, não, eu faço, daí eu passo pro Jonathan e tal. Porque eu não tinha tempo. Não eu falava, tinha Di, conduz aí, vai lá, conversa com elas. Eu acho que a Renata até entrava em contato comigo, meio... Pô, Jonathan, você ainda tá trabalhando? Eu lembro. Sim. E eu lembro dessas reuniões Sim. também, eu falei assim, mas daí tá dando... Eu falava assim, o Jonathan tem que participar, porque fica um telefone sem fio, né? Passa pra um, daí passa... Ou falei, comece a gravar, então, porque daí o Jonathan assiste depois. Lembra? Uhum. Mas eu tive realmente, de fato, essa dificuldade, né? Eu até coloco isso como exemplo para as pessoas, né? De repente, não costumo dizer como um erro, mas não cometer nessas mesmas coisas que eu cometi. Pô, realmente você aceitou ali o desafio, você tá dentro do negócio, vai lá, acredita, faz realmente 100% seu. E eu tive essa dificuldade, esse momento de transição para mim foi bem doloroso. Mas é que foi um processo. Sim. É um processo porque você teve que fazer uma transição do CLT para empresário. Sim. Então tem um movimento que precisa ser feito. Então não acho que foi erro, acho que foi o seu momento e foi o seu processo e você precisava disso. Importante que aconteceu. Sim, né? sim. E aí quando chegou um momento, né, de que a gente estava já atolado de cliente ali, com muitos clientes, com muitas vagas, e toda semana aparecendo mais e mais clientes, e eu já não fazia mais a parte de prospecção, eu não sei o que foi que aconteceu. Costumo dizer, eu acho que, sei lá, foi uma luz ali, foi Deus, de repente, que conduziu. Exatamente. Acho que teve frutos aí de indicação, né? Empresas que eu ia vocês comentar entendem. isso. Teve muitas indicações, né, de empresas que nós atuamos, fizemos ali um bom trabalho, e um foi repassando para o outro, E hoje temos uma carteira bem legal de... Vocês, Bacana. o que porque sempre tem aquela pergunta, né? O que a RHF tem de diferencial das outras consultorias? Eu não digo que a RHF tem diferenciais, eu digo que o franqueado que atende as empresas tem um diferencial. Vocês costumam criar um vínculo mais próximo com o cliente? O que vocês fazem, assim? Fora fazer uma boa entrega, né? Hoje nós tentamos atuar ali da forma mais humanizada possível. Hoje eu tenho vínculos com várias empresas como se fossem melhores amigos. Que legal. Então isso torna o meu trabalho também diferencial, gratificante, né? Sim. Acho que é por isso que eu me encontrei no recrutamento. No recrutamento, exatamente. Uhum. Quando entra um cliente novo, né? Entrou um cliente, procurou hoje vocês. Como que você conduz, assim? Já faz uma reunião, apresenta? Sim, já fazemos toda ali a apresentação, Costumam ir visitar? Sim, muito. Tá? A gente costuma dizer que isso que é o sucesso da nossa unidade. Né? Realmente a gente está presente ali com o cliente. Eu costumo dizer que os serviços que nós vendemos não é apenas um serviço de recrutamento e seleção. Né? A gente vende tempo, inclusive, para o cliente, Sim. a gente apresenta soluções, ainda mais para o pessoal que é da área de RH, a gente costuma dizer, toca aí seu RH de uma forma melhor, né, com mais tempo, seja estratégico dentro dos seus recursos humanos. Essa parte mais operacional, essa parte de recrutamento e seleção, que é doído, que demanda muito tempo, deixa conosco. Então a gente vende tempo também para o cliente. Isso é o sucesso. Ele não era comercial. Você Eu lembra, não era... né? Ele era o comercial e ele não era comercial. Sim. Ó, né? Todo mundo tem um comercial dentro de si. Sim. Só não descobriu. Exatamente. Então hoje eu costumo dizer o que a gente vende é além do que serviços, né? A gente vende tempo também para o cliente. Concordo. Para que ele realmente seja mais estratégico ali, que ele tenha um RH dentro da organização focado mais na parte estratégica do negócio. Né? E essa parte operacional, deixa aqui conosco que a gente sabe como conduzir e entrega ali de uma forma
bem assertiva e bem bacana no dia a dia. Ontem eu fiz uma reunião com uma startup, porque eles têm uma ferramenta para a área da educação bem interessante, assim. Eles criam universidades corporativas dentro das grandes empresas. E aí ele veio com essa pergunta, ele falou assim, vocês não estão preocupados com o futuro por conta do IA e etc, etc? Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que usar o IA a nosso favor. Isso é uma visão minha, #Renata. Eu não acredito, eu acho que enquanto houver vida, houver seres humanos, ainda assim a gente vai precisar da intervenção do olhar humano ali. Sim. Por melhor que seja a ferramenta, ela vem para agregar. Né? Então, quando vocês entram com essa solução, falando para o cliente, deixa que eu faço a parte operacional ali do recrutamento, eles passam realmente a ter mais tempo para olhar o detalhe. Né? Então, olhar um programa de saúde mental para os colaboradores, olhar para a questão da inclusão. Eu acredito que hoje, infelizmente, não são todas as empresas, mas tem muitas empresas olhando para isso, até porque senão cada vez mais elas vão ter mais dificuldade de fechar as posições delas, principalmente operacional. Sim, sim. Eu costumo dizer até, né, com o Diego ali no dia a dia, quando nós vamos oferecer alguma vaga para algum candidato, a gente não oferece apenas ali o emprego em si, o salário e os benefícios. A gente oferece, inclusive, para os candidatos o pertencimento a estar dentro ali daquela situação. A gente está partindo hoje, né, para uma sociedade onde as pessoas elas não buscam mais ter dinheiro, ter materiais, elas querem ser. E é isso que nós oferecemos para os candidatos, com que eles sejam, de fato, presentes e aceitos ali, eles façam o que eles gostam, que faça sentido para eles na rotina, ali no dia a dia, né, do emprego ali onde eles estão aceitando. E isso, inclusive, parte muito do sucesso hoje que o Diego tem, né, na ponta final ali com o recrutamento e seleção. Né, tanto é que hoje o nosso número de reposições... Bem baixo. Muito baixo. Que bom. Maravilha. Que vocês fazem, na verdade, o casamento, né? Sim. Então, ligam todos os pontos ali, fit cultural, perfil. Eu sempre falo, né? Por mais que a RHF seja uma empresa hoje com mais de 250 franquias, enfim, a matriz em si é uma empresa pequena. Nós somos em 19, 18. Aí vem uma pessoa, vou recrutar uma pessoa para trabalhar aqui na matriz. E ela tem aquele olhar, o sonho de trabalhar em multinacional, que a gente sabe que tem muitas pessoas que saem da faculdade com esse sonho. E alcançar um cargo de diretoria, etc., aquela coisa. Não é RHF. Então, não adianta eu pegar uma pessoa, selecionar e contratar, porque a vida dela dentro da RHF vai ser curta. Então, eu digo, sempre está associando ali interesses, sonhos, fit cultural da empresa que ela vai, as atividades. Acho que esse é o sucesso do nosso trabalho. Quando a gente realmente só quer entregar, eu vou fazer de qualquer jeito, aí é onde gera um monte de reposição, insatisfação, que é o que vocês não fazem. Sim, exatamente. Eu costumo dizer muito que é fazer com que realmente as pessoas se sintam presentes, né, dentro ali do dia a dia. O que acontece hoje aqui conosco, né, dentro da RHF. Hoje a gente se sente realmente presente. A marca, inclusive, por exemplo, né, dando um exemplo, o que vocês fizeram, né, de nos fazer um convite, fazer com que nós viéssemos até Curitiba, nos receber bem, nos ajudar com escolha de hotel e aonde ficar, e perguntar se está tudo bem, se não está, se está precisando de algum apoio. Isso é inclusão. Né? Vocês deram voz para nós, pessoas como nós, a estar aqui. Não é apenas um logo de diversidade. Vocês, né, incluíram nós dentro da marca. E isso é verdadeiro. Nós somos assim. Né? Porque eu penso, poxa, saíram lá de São Paulo, vieram para cá, aceitaram o convite. É o mínimo a gente receber vocês bem. Né? Então, eu tento transferir isso o tempo todo para o time da matriz, para que isso reverbere para todos os franqueados e para que os franqueados façam isso com os clientes e com os candidatos. Eu sempre falo, não é só cliente, o candidato também é nosso cliente. Sem candidato, a gente não atende os clientes. Né? Então, ter esse olhar... Até esses dias eu estava conversando, não sei o que aconteceu numa unidade, eu falei, respira. Primeiro, assim, essa pessoa, por que ela está se comportando assim? A gente não sabe como é que está a vida dela. Né? Se ela
tá num dia ruim, se ela teve uma perda importante, se ela tá num processo de dor. Então, antes de contra-atacar ou querer responder na mesma altura, tenta acolher e entender. Então, eu acho que isso é propósito. E a RHF, eu falo que ela existe com esse propósito. O dinheiro também, óbvio, porque ninguém tem uma empresa para não faturar, mas isso é tudo consequência, né, de um bom trabalho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Diego falando, o Jonathan falando, né, que o Diego estava com ele e realmente estava acontecendo muitas coisas e você estava muito feliz e muitas vagas e os clientes vindo e a RHF ficando muito conhecida lá na região. Sim. Mas é fruto do excelente trabalho que vocês prestam. Sim, exatamente. E a gente teve um momento bem importante também, né, dentro dessa jornada, onde foi a presença da Elis. Obrigada. Ali, mais presente dentro da nossa unidade. A gente até apelidou o nome do projeto, né, Diego? Como que é o nome do projeto? O projeto Eluz. A gente costuma dizer que a Elis, ela foi uma luz pra gente, né? Porque a gente chegou um momento ali no final do ano passado, né? Que a gente estava desesperado, cheio de vagas, cheio de clientes. E a gente olhou e falou, e agora? O que a gente faz? Né, com tudo isso, e começou a aparecer tudo de uma vez. A gente ficou perdido, a gente não sabia ali como conduzir, né, toda aquela situação no dia a dia. Eu tava, acho que nesse dia, eu tava na sala junto com a Rê, acho que vocês estavam falando com ela. Sim. Eu tava fazendo alguma coisa, não me lembro o que era. Daí a Rê falou assim, não, então agora vocês vão conversar com uma pessoa, que é a Elis. Eu só fiz assim, oi? Daí a Rê desligou, Elis, conversa com os meninos, marca reunião e tal, que eles estão precisando de suporte lá. Sim. E daí a gente começou. Nossa, e aí cada reunião, né, que ela conversava conosco, que ela direcionava ali, nós terminávamos a reunião assim, os dois de boca aberta, falava, caramba, hein? A gente até brinca, nossa, vários tapas na cara. Não, e no começo... Não, mas no bom sentido, assim, mas no né? começo eu falava assim, meninos, coloquem amor nas minhas palavras, por favor, porque assim, né, a gente conhecia, mas a gente não tinha aquele movimento de contato, de reunião. Eu falei, vai que eu falo alguma coisa e de repente a pessoa se ofende e tal. Então, coloca amor nas minhas palavras, mas eu penso que pra coisa acontecer, a gente tem que falar o que precisa de fato ser dito. Não adianta eu chegar e ficar passando a mão e falar que tá tudo bem, ou só ficar fazendo motivacional, né? Uhul, vamos junto, continua assim, confia que vai dar certo. É levantar mesmo o tapete, pegar toda a poeira que tá lá embaixo e falar, tá ruim isso aqui, vamos melhorar. Sim, nossa, e foi realmente foi luz mesmo pra nós. Ela é muito precisa, né, no olhar ali, fala, isso aqui, se continuar desse jeito, não vai dar certo, tem que mudar. Sim, e foi muito bacana isso para nós, por isso que a gente apelidou como projeto Eluz, né, porque realmente foi uma luz mesmo ali no nosso caminho, e a partir desse momento que nós conseguimos estruturar todo o processo, fazer realmente todo um alinhamento ali de pessoal, de agir de uma forma mais estratégica, né, dentro do negócio, o nosso faturamento aumentou, acredito que mais de 200%, né, Liz? Mais de 200%. Mas algo assim, eu sempre falo, o franqueado que tem sucesso é o franqueado que faz a lição de casa, que levanta a mão quando ele precisa de ajuda, que tem humildade o suficiente para receber um feedback construtivo. Elogio é gostoso, mas não é no elogio que a gente cresce. O elogio, ele massageia o nosso ego, né? Mas a gente não cresce nele. Mas que pega a orientação, pega aquele feedback construtivo e transforma em ação. Que é o que vocês fazem. Então, a gente conversava na outra reunião. Lembra? Saía sempre assim, ó, vocês têm que fazer isso aqui. Eles anotavam tudo, sim. A liçãozinha de casa. Chegava na outra, Elisa, a gente já fez isso. Eles já voltavam com tudo pronto. Eu falei, é isso que faz dar certo. Porque de nada adianta. Falar, até papagaio fala. A gente pode ficar falando. Se o outro lado não executa e não faz, nada vai acontecer. Então, assim, mérito 100% de vocês. Que vocês tiveram todas essas características que eu falei e conseguiram realmente pegar as orientações recebidas e colocar em prática para transformar o negócio. Parabéns. Parabéns. Ah, que legal. O que eu sempre digo, né, assim, nós não sabemos tudo.
mas nós já vivenciamos muitas coisas. Sim. E assim, o que nós fizemos em 4 anos com a RHF foi através de olhar o que precisava ser feito, discutirmos o que a gente poderia e pôr a mão na massa. Né? Quando a gente começa reunião por reunião, quando a gente... como a gente redesenha a rota toda semana, todo mês, a gente olha, isso aqui não tá bom. Não, isso aqui pode melhorar. E aí a gente vai lá, Elis, vamos mudar isso aqui, vamos mudar, sei lá, passei atividade para você hoje. Às vezes a gente chega no outro dia, não, agora a gente vai passar para o Jonathan. Não tá dando certo aqui, mas eu nem comecei. Não, mas a gente já viu alguma coisa aqui que, né? E é isso que a gente tenta fazer com as unidades. Então, levantar a mão é muito importante, porque por mais experiência, nós levantamos a mão o tempo todo para mentores, para consultores. A gente, às vezes, faz uma reunião para trocar uma ideia, ver o que vem de insight ali. Quer ver um exemplo? Que é uma característica da franquia de vocês. Vocês sempre levantaram a mão. Todo momento. Sim. Sempre. Mas eu lembro uma vez, até pegando o gancho, quando você falou assim, vocês nos deram voz. Teve uma vez que você falou assim, e não foi nem pra mim que você falou para um membro do time, mas tudo chega pra gente, né? Você falou assim, gente, vocês falam sobre diversidade e inclusão, falam que trabalham com diversidade e inclusão, mas a comunicação do material de vocês ainda não mostra, não fala isso, não comunica isso. Aí, a hora que chegou isso, eu falei assim, marque uma reunião com ele. Verdade. Quer alguém melhor para poder mostrar para vocês, né? Porque eu penso assim, tá, tem o time da matriz, ok, uma coisa a gente pegar o profissional de marketing, enfim, falar, estude a respeito para você fazer o material, e outra coisa eu pegar uma pessoa que tem realmente conhecimento de causa, para realmente nos ensinar. Então, o ensinamento, a troca, ela é mútua, né? E eu lembro que fizeram a reunião contigo para você realmente falar, não, olha, aqui seria legal ter mais isso, Sim, e daí vai aprimorando. Sim, inclusive é um material que a gente usa muito hoje, né? Que é o material de diversidade e inclusão. Nós temos clientes, inclusive, que pedem, fala, deixa eu ver o material de vocês voltado para a parte de diversidade e inclusão. Olha que legal. Porque fazem sentido isso para eles também, né? E tem uma coisa que às vezes você olha e fala, poxa, um material ali, um logo, de repente, diferente, falando de diversidade e inclusão, será que realmente isso tem um impacto? E para nós, né, que somos minoria na sociedade, digamos assim, tem um impacto gigante. Muito. Só pelo simples fato hoje, por exemplo, de uma empresa estar usando um bottom igual nós trouxemos, né? Que lindo. De falar que, poxa, nós olhamos, né, para esse tema de diversidade e inclusão, faz com que a pessoa, né, que faz parte de minorias, que está do outro lado, ele se sinta à vontade dentro daquela situação, dentro daquele ambiente. Isso para nós é muito importante, né, eu acho que quando a gente entra num lugar onde a gente olha, fala, pô, aqui eu tô à vontade, aqui eu me sinto bem. Sinto em casa. Aqui eu me sinto em casa. Não tem palavras, né, para poder descrever o quanto a gente gosta, o quanto a gente se sente confortável com relação a isso. Então isso também funciona, né, para os candidatos, quando a gente lida com candidatos ali no dia a dia, né, de olhar ali para o candidato e falar, pô, aqui você é bem-vindo, independente da sua raça, independente do seu gênero, independente se você é homem, se você é mulher, independente da sua idade. Inclusive, isso é o que faz a nossa unidade ali hoje, ela ser referência, né, na região do ABC, justamente por essas questões, né, que realmente a gente é porta abertas ali para todo mundo, independente de quem seja a pessoa. Nosso negócio é gente. Nosso negócio é gente. E por isso também que a gente decidiu convidá-los, né, para que as pessoas possam conhecer a RHF nos bastidores. Porque realmente não é só uma fala ou só um slogan. Realmente existe esse olhar. E é isso que a gente precisa, quanto profissionais de RH, levar para a sociedade. Né? Porque quantas outras pessoas devem estar sofrendo nesse momento em alguma empresa, procurando trabalho, então se sente insegura, porque não sabe o que vai encontrar de preconceito, né?
eu acho que as pessoas precisam começar a olhar para isso. E isso também enriquece a sociedade. Sim. Né? Não só a sociedade como cultura, mas a sociedade como financeiro também, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Não é o Diego, mas já é comprovado isso, né? Que as empresas que atuam com ações de diversidade e inclusão, elas faturam mais, elas são empresas melhores, elas conseguem certificações de melhores empresas para poder se trabalhar, porque eu volto a dizer naquela questão, né? Porque hoje as pessoas, elas não buscam ter, elas buscam ser, né? Então, é isso que faz sentido hoje para a sociedade que a gente está vivendo. E hoje, assim, né, falando um pouco desse tema, vocês, quando se descobriram, né, homossexuais, fala assim hoje aí? Sim, né? sim. Como que foi? Foi muito difícil? Por exemplo, você começou a trabalhar com quantos anos? Com 17 anos. 17 anos. Lá você já sabia? Quando que você se descobriu? Já, assim, na verdade, a questão da sexualidade, ela não é descoberta, né? Não é, a partir de agora eu me descobri, ou eu escolhi, isso não acontece. Tá. É um processo natural, como qualquer eu tenho outra amigos, pessoa. por exemplo, eu tenho um amigo que ele falou assim, eu namorei, comecei a namorar, mas eu não estava feliz, assim, eu sentia que faltava algo. Ele falou, daí eu falei, me descobri, mas acho que ele falou, foi cair a ficha dele, assim, com 14 anos. Antes disso, ele ainda era confuso, era algo que ele não conseguia entender. Estava muito claro ainda. Talvez até pela imaturidade. Sim, e até exatamente. pela questão da sociedade mesmo, né? Eu lembro na sala do meu filho, com 4 aninhos, já tinha um menino que a gente, olhando já, conseguia ver ali que provavelmente já seria, né? Mas tem muitos que não, que é depois, na adolescência, que aflora, vamos dizer assim. Sim. Que você É justamente pelo medo mesmo da sociedade como um todo, né? É complicado, de fato. E o processo de aceitação também é difícil. E para nós, né, tanto para mim quanto para o Diego, que nos assumimos, né, digamos assim, bem cedo, eu com 17 anos já tinha contado para minha mãe. Então falar de sexualidade hoje é uma coisa. Agora, falar de sexualidade há 20 anos atrás, que foi o meu caso, é completamente diferente. Era uma outra sociedade, era uma outra cultura. Sim. Não se falava tão abertamente igual hoje, né? Sim. Nós não tínhamos tanta tecnologia de comunicação, né, igual a gente tem hoje. Então foi bem difícil, foi doloroso, né? Quando eu contei para minha mãe, eu achei que ia ser uma festa dentro de casa. Ai, um filho gay. Olha que legal, uma festa, vamos fazer uma festa. Mas não foi. Foi difícil. Minha mãe passou uma semana chorando dentro de casa, não sabia o que fazer. Meu pai me levou no psicólogo, achando que fosse algo psicológico, né, que estava acontecendo ali comigo. Tinha muito disso, né, Jonathan? Exatamente. Tanto é que o próprio psicólogo ele contou para meu pai, olha, eu acho que nós precisamos dar continuidade no atendimento, não com ele, mas com vocês, como pais. Muito bem, né? sim. Porque o que precisava ser trabalhado naquele momento não era a minha cabeça, né? Era a cabeça dos meus pais. E eles foram rejeitaram, inclusive, esse psicólogo no começo, mas isso falando há 20 anos atrás. Sim. A gente até entende, compreende, e não culpa, né? E diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia, a nossa relação, tanto a relação que eu tenho, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai, eles são incríveis, meus irmãos também, a relação que eu tenho com a minha sogra e vice-versa, o Diego também com a minha família, que bom. é totalmente diferente falando nos dias de hoje. Né? Hoje a gente almoça em família, a gente está sempre, todo final de semana, reunido com famílias. Nossos irmãos super apoiam o nosso relacionamento, tanto os irmãos do Diego quanto meus irmãos também. E vocês, você, né, foi bastante resiliente ali, não, vou continuar minha vida, ou você teve momentos de você ficar mal, assim? Sim, nossa, teve vários momentos de ficar mal. Foi como eu falei, quando a gente nasce, a gente já é rejeitado. Né? Então imagine você numa situação onde você entra na casa de alguém e você não é bem-vindo naquele local. É esse sentimento que a gente tem dentro da sociedade hoje, infelizmente. Então não tem como, né? Imagina falar de um jovem de 16, 17 anos, ele ter essa maturidade de olhar e falar, poxa, não, isso aqui não me atinge. Mas atinge, sim. Né? E isso, eu falando como um homem cis, né, que leva isso até de uma forma mais bacana, mais tranquila, não bacana, mas mais de boa.
Agora vamos falar, por exemplo, de uma menina trans. O que essa pessoa ela deve sofrer hoje em dia para ela ser quem ela é, entende? Então a gente encontra ainda hoje em dia cada situação, cada coisa que a gente olha e fala, nossa, que absurdo. Né? As pessoas elas não se respeitam, que é o básico da sociedade, o respeito. Eu quis puxar para a gente levantar para que as pessoas comecem a refletir sobre isso, né? Porque a gente está gerando uma dor no outro. Então, por mais difícil que seja para você, né? Como mãe, como pai, né? Mas respira. Tenta falar assim, poxa, é meu filho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é acolher. Depois eu vou trabalhar os meus sentimentos, o aceitar ou não aceitar. Mas não é uma questão de aceitar ou não, né? Não gerar dor naquela outra pessoa. Até porque uma vez eu ouvi de uma mãe, ela falou assim, foi um impacto e eu fiquei preocupada, mas não por conta do meu filho, do que ele me disse, mas eu fiquei com medo de como a sociedade iria recebê-lo, o que poderia acontecer com ele, justamente por conta de tudo isso que você falou, né? Sim. É uma sociedade que não é aberta, é extremamente preconceituosa, e eu ouvi isso de uma mãe uma vez. Acontece muito isso, viu, Elis? É muito mesmo. Cada dia que a gente abre as redes sociais, abre a televisão, a gente vê notícias de pessoas sendo mortas, de trans sendo agredidas, de pessoas de sexualidade diferente tendo ali alguma coisa voltada para a parte de violência. Intolerância, é um ataque de raiva, uma coisa meio descabida, né? É horrível, né? Uma doença isso. Sim. Agora, mas também não é só, né, no homossexualismo acontece, né? Igual do autismo mesmo. Tem por exemplo, crianças que não são convidadas para aniversários porque é autista. Então, a discriminação já começa lá na escola, 3º, 4º ano. Né? Ou quando vem o diagnóstico. E esse medo, como mãe, realmente existe. Uhum. Porque hoje eu tento fortalecer, eu não sou aquela mãe que crio na bolha, porque eu não vou conseguir mantê-los dentro de uma bolha. Então, o que eu faço? Eu fortaleço eles. Né? O que eles podem... Por exemplo, meu filho, quando ele vem reclamar de bullying, está com 14 anos, eu falo, o bullying só está acontecendo porque está te fazendo mal. É algo em você, a gente vai tratar você. Porque aí você fortalecido, o que o outro falar não vai te ferir, né? Então, por isso que eu acho tão importante os pais, independente da opção sexual, religiosa, é o seu filho, é a sua filha, né? Eu tenho uma conhecida que quando a filha dela foi assumir, enfim, ela não soube lidar. E eu lembro que eu falei para ela assim, só acolhe. Ela é sua filha. Eu sei que é difícil para você, mas com o tempo você vai ver que tá tudo bem. E hoje tá tudo bem, né? Ela conhece a namorada, convive, né? Foi uma dor para ela naquele momento, mas eu só falei para ela assim, só acolhe. Ela é sua filha. Abrace ela, beije, fala que você tá do lado dela, independente de qualquer coisa. E ela fez isso e hoje tá tudo bem. Não só pelo que eu falei, né? Mas acho que ela foi vendo que era realmente o melhor caminho. Sim. Até então, essa situação é o que eu esperava também da minha mãe quando eu me assumi, né? Eu me assumi com meus 15, 16 anos. Uhum. E foi assim, pra mim foi muito dolorido. Imagina. Porque eu esperava também uma super festa, né? Aquele acolhimento e não tive nada disso. Eu tive rejeição. Até uma situação... Eu até choro hoje em dia por causa disso. Porque eu levo até hoje, né? Eu já ouvi minha mãe falando... Eu aceito meu primo ser homossexual, o meu sobrinho ser homossexual, mas meu filho não. E diversas vezes ela já tentou tirar a própria vida por conta disso. Foi aonde eu me escondi, eu escondi a minha felicidade, né? Sim. Pra tentar amenizar aquela situação. Então, muitas vezes eu deixei de ser eu pra agradá-los. Mas chegou uma hora que eu falei, não dá pra se esconder mais. Eu preciso ser quem eu sou. Foi onde eu fiz aquele start e me coloquei em primeiro lugar. E as coisas foram fluindo a partir daí. Então, é bem difícil mesmo. Né? Exatamente. Se posicionou. Isso é importante também. Né?
porque é a opção, né? Das pessoas querem estar do meu lado ou não querem. Eu sempre falo que família a gente não escolhe, né? A gente nasce naquela família. E tem amigos que são mais do que família hoje, né? Então, eu tive um momento também que eu me afastei da minha família, porque não estava me fazendo bem alguns comportamentos deles, até da minha própria mãe. E depois, com o tempo, as coisas foram melhorando e se acertando. Então, você se posicionou, fez muito bem. Até, inclusive, numa dessas situações onde minha mãe tentou, né, tirar a vida dela, meu pai falou pra mim que aquilo só estava acontecendo por minha causa. Entendi. Então, foi muito doloroso. É uma carga que você não merecia ter recebido, né? Não merecia. Por ser quem eu sou, né? Exatamente. Mas o que eu vejo, assim, dessa história de vocês quando, né? Então, vocês dois tiveram dificuldades, Sim. talvez com níveis, né? Ou intensidades talvez diferentes nessa questão da família, enfim, esse momento, né? Da aceitação. O que eu vejo? Eu vejo que hoje, assim, a gente tem os adultos, né, que demoram muito para chegar e falar e se assumir, né, então... Mas chega um determinado momento que tem a coragem, já é uma pessoa mais madura, né, a mente mais formada, enfim. Mas imaginem os jovens, os adolescentes, né, ou até os pré-adolescentes que de repente estão nesse turbilhão ou estão passando ainda, porque por mais que isso tenha acontecido com vocês há alguns anos atrás, hoje ainda acontece, né? Sim. E o que fica para mim assim como incrível é que olha onde vocês estão. Olha onde vocês estão. Então, passaram sim por situações, uma carga emocional que te depositaram que não era tua, né? Que sabe Deus o que poderia ter feito no teu emocional naquele momento, o que poderia ter gerado ali. E no fim, olha onde você está. E olha onde você está. Então, fica isso até como um incentivo ou uma inspiração para jovens que estejam passando por isso, que, poxa, é possível, né? Passar por essa situação e realmente você chegar num ponto da vida que você olha e fala, poxa, tô feliz, tenho sucesso. Profissional, pessoal, tenho um relacionamento saudável. Reconstruir o relacionamento com a minha família. Sim. Né? E eu costumo dizer também, quer praticar a inclusão, né, dentro de casa, é a dica que eu dou para todo mundo. Começa vendo ali os filhos, né? Como que é o ciclo de amizade dos filhos, como que é na escola, né? De repente eu tenho um filho ali, meu filho ele tem amizade com pessoas pretas, ele tem amizade com pessoas que têm síndrome de Down, por exemplo, ele tem amizade com pessoas que são diferentes ali do meio dele. Eu acho que a partir dali, né, a partir daí de criança, que a gente vai reeducando, né, a sociedade, vai construindo algo mais saudável para que todos possam viver em paz e com propósito, e cada um sendo o que é, sem medo. E as pessoas são diferentes mesmo, Sim. né? E a gente tem que respeitar. Eu trabalho muito isso com as crianças, demais, assim. Eu fico indignada com qualquer tipo de atitude racista, homofóbica, qualquer coisa que seja. Eu acho que nós não temos esse direito. Eu posso até não gostar do comportamento da pessoa, ou não concordar com alguma coisa, mas eu tenho que guardar isso para mim, né? E eu procuro passar muito esses valores. Acho que Elis também passa para a Alana. Também. A Alana vai fazer 4 anos. O melhor amigo dela na escola é uma criança neuroatípica. É o melhor amigo dela. E até esses dias eu estava conversando com uma colaboradora nossa, que tem uma irmãzinha também neurotípica, né? E ela falando do processo da irmãzinha. E eu contei que a Alana, o melhor amiguinho dela, é neurotípico. Eu falei assim, não, então, e lá em casa eu falo pra Alana. Aí eu parei assim, eu falei, eu não falo nada pra Alana. Na realidade. Porque eu não preciso falar pra ela. Ele é uma pessoa. Como você, Alana. Entende? Eu não preciso chegar e ficar falando, filha, ele é diferente, então... Não! E eu não falo nada, ele é o melhor amigo dela, ele não fala, ele não consegue, ou melhor, ele fala assim, segundo a minha filha, ele fala inglês, porque ele fala tudo enroladinho, então não dá pra entender. Aí e ela defende ele absurdamente. Os amiguinhos na escola não entendem, ou às vezes imitam ele,
Ela fala assim, e eu fiquei sabendo porque 2 vezes que eu fui levar ela na escola, 2 profs me falaram no portão, me pararam no portão para me contar desse episódio. Falaram assim, que as crianças foram imitar ele, e daí a Alana falou assim, vocês não entendem o fulaninho, né, o menininho, porque ele não fala a nossa língua. Ele fala inglês, por isso que vocês não entendem ele. E defendeu. E Deus o livre você falar que o amiguinho dela não sabe falar ou qualquer coisa assim. E ela toma a dianteira, ela fala por ele, ela entende ele. Então, se ele quer alguma coisa e não estão entendendo, ela traduz o que ele quer. É o melhor amigo dela. E eu não precisei ensinar ela sobre isso, sabe? Então, eu acredito que realmente sai de dentro de casa. Sim. Se você tem... Porque dentro da minha casa a gente não tem esse olhar, entende? Do que é diferente. Pra mim não é o que é diferente. Pra mim é todo mundo igual. Então é pra ela também. Eu só reforço porque as demandas vêm do colégio. É que ela ainda tem 4, mas lá pelos 7, 8 começa a vir as demandas, né? E aí, esses dias uma mãe foi no grupo e colocou que o filho tá sendo excluído. E eu fui perguntar para as meninas o que estava acontecendo e elas me contam tudo, né? E aí eu conversei, olha, isso não se faz, a mamãe não quer vocês de maneira nenhuma maltratando qualquer amiguinho. Se ele tem alguma dificuldade, você tem que ajudar ele, até porque o tema é muito falado dentro de casa. Então eu acho que é isso, tem que sair de casa mesmo. Ela tem a curiosidade, né? Ela viu o símbolo do PCD, ela falou assim, mãe, o que é esse desenho? Aí eu expliquei para ela o que era o desenho, o que significava o desenho. Aí, claro que ela não vai entender que aquele símbolo engloba tanta coisa, então eu fui explicando de fato para ela conseguir fazer uma analogia do desenho. Falei, filha, é uma pessoa que está numa cadeira de rodas, tal. Mas por que ela tá? E eu fui explicando. Um dia a gente foi no shopping e tinha uma pessoa cadeirante. Olha, mãe, que legal! A pessoa que lá do desenho tá na cadeira de rodas. Ô, mãe, eu também posso ter uma? Eu falei, olha, filha, não tem como você ter uma porque você consegue andar, né, ficar de pé e andar com as suas pernas. No caso dela, como ela não consegue, ela precisa da cadeira. Pronto, morreu o assunto, acabou. Mas a demanda vem, as perguntas vêm. Eu acho que é sobre isso, assim, né? A gente não ter esse olhar da diferença. É diferente. Não tem isso, é tudo gente. E eu costumo dizer também, Elis, né, ainda mais para as empresas, né, onde a gente presta ali um tipo de consultoria, contrata pessoas diferentes. O que vai ajudar a crescer a empresa, o que vai te impactar, né, na parte financeira da sua organização, são as pessoas diferentes. Não é aquele que pensa igual, que faz tudo igual a você. Não, são os diferentes. E isso é realmente bem comprovado, né, que realmente pessoas diferentes, né, no mesmo ambiente, ele deixa aquele ambiente mais rico. Né? Não só financeiramente, mas parar cultural. O rótulo, né? Tem tanta gente boa. E às vezes você não dá nem a oportunidade de conversar com aquela pessoa por conta de uma aparência que para você não faz sentido. Exatamente. Isso precisa realmente... E eu penso que a nossa força quanto RHF, né, tem uma grande responsabilidade dentro da sociedade nesse sentido. Por isso que a gente trabalha muito internamente essa questão de respeito e empatia pelo próximo. É muito legal ver vocês. Precisamos trazer algo para os franqueados, hein, nesse sentido. Sim, vai ser prepare, bacana. Se prepare, Diego. Vamos fazer um workshop com o pessoal. E tem muita gente que tem dúvida, viu? Sim. Muita gente que tem dúvida. Como que eu me comporto? Até onde eu posso ir num anúncio? Durante uma entrevista, até onde também posso ir, né? O que eu posso perguntar, o que eu não posso, como que eu me comporto quando um cliente me traz alguma demanda de preconceito, como que eu respondo, como que eu me posiciono, né? Até porque, assim, eu falo que não é o que a gente sempre fala, o que se fala é como se fala, né? Se eu posso simplesmente falar, não vou atender essa empresa porque eu não concordo com os valores deles, você olha, porque vocês estão errados, né? Tem que saber falar um não ali, educado. E nós falamos, né? Tem várias situações que nós falamos, não, ó, desculpa, né? Eu não vou conseguir atender porque não faz parte ali da nossa cultura, não é aquilo que a gente vive, não é o nosso propósito, então não é pelo fato, né? Alguma coisa contra a empresa, mas é pelos valores mesmo que realmente não batem. Mesmo. Né? Eu tive um caso recente, né? De um cliente que
pediu uma cotação e tal, e ele queria que eu mandasse, junto com os candidatos, o Instagram da pessoa, a foto da pessoa, e ele queria mulheres. Falava, ó, desculpa, isso vai impactar na parte técnica? Essa pessoa ela vai deixar de desempenhar, né, as atividades dela de uma forma bacana pela aparência? Não vai. Falei, então não faz sentido, né? Entende? Hoje, por exemplo, o Diego, também é um exemplo de aparência. Ele tem mais de 50 tatuagens no corpo. Falei, imagina, se hoje você vai numa empresa, né, que não aceita que você trabalhe de tatuagem, você tem todo um problema ali de te rotularem por essa questão. E hoje é o nosso melhor recrutador, é o nosso melhor gestor operacional, embora as 50 tatuagens no corpo. Não é uma tatuagem, né? Não é uma tatuagem que define, né, a pessoa, sim, as competências dela. Não é mesmo. Mas isso vem mudando, hein? Antigamente era um grande tabu, né? Hoje até pra gente recrutar, a gente não podia ter, né? Lembra, Elis, quando você começou na carreira? Lembro. Assim, eu tinha um pouco desse olhar, assim, eu falava assim, porque quem estava tatuado já não passava tanta credibilidade, né? Uma grande besteira. Mas isso é tudo crenças limitantes que a gente vai trazendo da nossa infância. Porque é a própria sociedade. Vai impondo, não é que vai impõe, sim. De certo modo, impõe. Sim. E inconscientemente, sim, a gente vai adotando isso como uma verdade absoluta. Exatamente. Né? Mas chega um determinado momento, eu falo que sai aquela neblina do nosso olhar e fala assim, nossa, não é assim que funciona. E eu acho que todos esses movimentos que vêm acontecendo é que vem tirando, desmistificando esse negócio. Hoje, tatuagem não é mais tabu pra nada. Pelo menos no meu olhar, não vejo. Pra mim também não. Eu nunca me lembro uma empresa que fala, não quero ninguém tatuado. Faz tempo, pelo menos. Eu não escuto falar. Também não. Nunca mais. Tatuagem também. Tatuagem tá bem comum hoje. Sim, mas infelizmente ainda acontece, né? Várias outras situações. Questão de aparência, uma vez ou outra aparece. Com relação de aparência, com relação a mulheres, com relação a pessoas mais velhas. Né? Mulheres com filhos. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, é interessante colocar isso, que nós não só falamos de sexualidade, né? Falamos também de tudo aquilo que é diferente, né? Sejam mulheres, sejam homens, sejam mulheres de mais idade ou de menos idade. Com filho. Com filhos, sem filhos, enfim. Solteira, casada. PCD, tudo. A sociedade precisa entender, né, que o ser humano, as pessoas, elas não foram criadas em séries, né, assim como as máquinas são hoje. Né? Você pega um celular, o mesmo modelo, mesma configuração e todos criados iguais. O ser humano não é dessa forma, né? Cada um tem suas diferenças, cada um tem suas particularidades, cada um é cada um. Exatamente. Cabe a cada um respeitar, né, as pessoas. É isso que a gente prega muito no dia a dia, o respeito. É isso aí. E encerramos, então, nosso podcast falando de respeito, né? Isso é muito importante, eu acho que é o tema principal de tudo que nós falamos aqui. Ter respeito pelo próximo. Querem deixar uma mensagem para o público que nos assistiu? Fiquem à vontade. Bom, sejam vocês. Acreditem, né, no seu potencial. Acreditem que você é capaz e não desanimem, porque vocês conseguem. Isso aí, maravilha. Eu também quero deixar com relação a respeito. Respeitem as pessoas, aceitem as pessoas como elas são, e eu acho que o respeito ele é a base da sociedade, né? Se a gente tem o respeito, a gente consegue crescer todo mundo junto, né? Com o mesmo objetivo ali, com o mesmo propósito, que é ser feliz. Independente do jeito de cada um, independente da aparência de cada um, respeito. Então deixe para o pessoal, né, a rede social da RHF São Bernardo, para que o pessoal sigam lá e possam encontrar as vagas. Sigam lá, pessoal. Então é rhftalentos.sbc. Tá. Exatamente, são mais de 200 vagas hoje, temos. Maravilha! Tem aí emprego para todo mundo. Segue lá. Imediato, hein? Segue lá. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigada. Espero que tenham gostado, aprendido mais com a RHF. Nos sigam nas redes sociais, RHF Talentos Matriz, Renata Freires Oficial. O meu é o Elis da RHF. Obrigada. E é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima.